Olá, quase chegando o começo do novo ano e é uma excelente hora para que a gente possa fazer algo que a gente comumente não faz ou diz que faz, mas não faz. Fazer escolhas, mas não só fazer as escolhas, transformar essas escolhas em algo que realmente você se empenhe, que você as pratique, que você tenha a disciplina justa e certa de convertê-las em algo palpável, por que não dizer assim, algo que você possa depois agarrar e possa dizer assim, eu fiz, eu converti aquilo que eu tanto desejava, aquela escolha que eu tive, não só mental, mas na prática, em algo que você possa depois comemorar, por que não dizer isso, em razão de tê-la feito, mas principalmente, não só tê-la feito, de ter realizado essa escolha. E a escolha, ela está presente na nossa existência em tudo, praticamente, que a gente faz ou deixa de fazer. Quantos de nós nos damos conta tardiamente de que a origem de muito daquilo que nós sofremos tem a ver com as escolhas que nós fizemos? Como, por exemplo, uma escolha um tanto quanto errada e muito silenciosa de aceitar como sendo verdade algumas coisas que nos são ditas por terceiros, quartos, quintos, às vezes coisas que não são ditas por pessoas próximas e que nós aceitamos estas como sendo verdades e elas não são verdades. Nós tomamos decisões erradas tantas e tantas vezes e essas decisões erradas muitas vezes elas são tomadas em razão do medo em que nós temos, medo de tomar uma decisão contrária àquilo que alguém propõe. Um exemplo, imagine que alguém te diga, olha, você deve fazer isso, 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 e você se sinta acuado a fazer isso, 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 porque você não quer se aborrecer com aquela pessoa, que você não quer fazer algo que crie uma discordância com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, e você diz a si mesmo, ok, eu vou fazer isso, e você faz, e faz uma, duas, três, faz 20, faz 1000 vezes, e aquilo te traz problemas, às vezes financeiros, às vezes problemas de conduta, às vezes problemas com terceiros, quartos e quintos, porque você está fazendo aquilo que alguns outros dizem para você, você não precisa fazer, você faz. Isso é uma escolha. E você acaba se machucando ao longo do tempo, porque você não quis dizer não. Não quis dizer aquilo que você gostaria realmente de dizer não. Esse é um tipo de escolha. Outro tipo de escolha, eu vou dizer isso por experiência própria, tem a ver, por exemplo, com algumas dolências, com algumas enfermidades crônicas que existem no mundo afora. Por exemplo, o diabetes. O diabetes é uma doença em que, quando a gente começa a entendê-lo, a gente se dá conta que, para que a gente possa sobreviver a ele, né, ao diabetes, da melhor forma possível, é necessário que a gente abra mão de muitas coisas gostosas, de muitas coisas que a gente não quer abrir mão. Daquela cervejinha, daquele vinho, daquilo isso, daquilo aquilo, e a gente não vai poder mais, ou não deve mais poder fazer do jeito que a gente fazia. Mas aí você se vê entre a cruz e a espada, porque você tem que ter uma escolha muito interessante, que é dizer não, não quero. E muitos, mas muitos, e você conhece com certeza muitos iguais, dizem só mais um, só um pouquinho mais, e a sua escolha de dizer não, quando você soube que isso fazia mal para você, ela vai por água abaixo. E você envereda o caminho que você já estava enveredado nele, o caminho da perdição, o caminho onde você
não sente nada, porque talvez muitos de vocês não saibam, mas o diabetes é uma doença silenciosa. E você não tem nenhum sintoma, a não ser quando a coisa já está pegando fogo. É como se você tivesse uma casa em outra cidade e ela está pegando fogo e você não sabe, ninguém te contou. E quando você descobre que ela está pegando fogo, você se apavora. Porque para apagar aquele fogo, você vai ter muito trabalho. E o pior, você pode até tentar reconstruir aquela casa, mas ela nunca mais vai ser aquela casa que você conhecia. Ela pode ser uma casa até que fique em pé, que se mantenha, mas ela nunca mais vai ser aquela casa que você gostava tanto, né? Diabetes é assim. Diabetes é uma doença silenciosa e que requer, para que a gente possa conviver com ela, porque é uma doença incurável, mas remissível, é uma doença que a gente deve entendê-la. E se a gente entende, a gente vai saber que há meios de você controlá-la para que ela não se converta em algo do qual você um dia não vai ter mais a escolha. Você vai ter a consequência só. A vida é feita de muitas escolhas, mas muitas. Eu citei só 2 casos de escolhas. O casamento é uma escolha, por exemplo. Quando você opta em casar com alguém, você deve entender que essa junção maravilhosa entre 2 pessoas é uma escolha que você tomou, mas aí está outra coisa muito interessante. Não basta só você tomar essa escolha, aí a outra pessoa também deve tomá-la, dentro dos mesmos preceitos que você tomou para ter essa escolha. Por que eu digo isso? Porque às vezes esse não ajuste, digamos, de interesses e frequências, mas principalmente de cesões, né, de ceder muito, ele faz e cria problemas que farão com que esse casamento não dure muito tempo. Porque para que você possa fazer com que algo aconteça e permaneça, é uma decisão tua. Mas para você fazer com que algo aconteça e permaneça entre 2 pessoas, e veja bem, são 2 pessoas, não é uma só, são 2 cabeças diferentes que podem até ter o mesmo objetivo em comum, mas é necessário que cada um entenda muito bem que o outro está se empenhando em fazer a sua parte da melhor forma. E quando eu digo empenhar em fazer da melhor forma, inclui e realmente é necessário que a gente o faça abrindo mão de muitas coisas. Muitas coisas. Quem é casado sabe muito bem como é isso. Nem tudo são flores. Nem tudo é do jeito que eu quero. Como certamente nem tudo é do jeito que ela quer, no meu caso. Porque muitas vezes ela esbarra em uma parede, que muitas vezes são as minhas verdades, as minhas certezas, que não são as dela, e elas por si só já criam problemas. Então o casamento é uma escolha, mas deve ser uma escolha dos 2 para o mesmo objetivo. E aí, custe o que custar, seguir adiante, entendendo que isso poderá acontecer e deverá acontecer enquanto nós acreditarmos nisso. Porque quando alguém deixar de acreditar nisso, aí, meu amigo, minha amiga, aí naufragou de vez tudo isso. Portanto, que a gente faça boas escolhas. Geralmente, quando termina um ano, a gente olha, faz uma retrospectiva mental e vê de maneira muito rápida tudo aquilo que a gente deixou de fazer, coisas que a gente fez e não deveria ter feito, mas também a gente vê as coisas que a gente fez porque elas eram necessárias. Mas a gente pode, de alguma forma, planificar, de alguma forma, o próximo ano, já que nós gostamos de transformar a nossa vida em ciclos anuais, né? A gente pode planificá-lo e colocar, por que não isso, dentro das nossas escolhas, alguns objetivos, que estes sejam palpáveis, que estes sejam aceitáveis a nós e que não comprometam em absolutamente em nada aquilo que nós temos com os outros.
quando nós temos essas escolhas, quando nós as fazemos. Nós devemos visar que a manutenção daquilo que nós nos propusemos a fazer, seja com quem seja com os amigos, seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, seja com os nossos cônjuges, para que a gente possa manter isto de uma maneira muito clara, de uma maneira em que nós possamos conviver e conviver bem com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente diz ser algo muito importante para nós. Portanto, que a gente abra, sim, a cabeça, a nossa consciência, para saber que as escolhas que nós vamos tomar, que nós vamos fazê-las, elas devem ser muito bem pautadas em coisas que eu as suporte, que eu aguente as consequências destas escolhas, mas que elas nunca, em hipótese alguma, transgridam essa tênue linha que existe entre eu e o outro, porque a minha decisão, a minha escolha, ela não pode nunca ir além daquilo que o outro permitiu ser uma zona, vamos dizer assim, fronteiriça entre nós dois. E isso existe entre pai e filhos, pai e filhas, maridos e mulheres, irmãos. Tudo isso acontece. E a gente tem que entender isso. Então que a gente possa escolher bem. E alguém poderá dizer assim, mas como é que eu posso saber se a minha escolha foi boa? Muito, muito simples. Pense, essa escolha é para trazer coisas boas, sim, mas ela deve trazer coisas boas não só para você. Ela deve trazer coisas boas e positivas para outros que estejam direto ou indiretamente envolvidos nelas. Mesmo que talvez eles não entendam isso, porque eu digo isso para você? Porque quantas e quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa que seja realmente muito boa para nós e outros, mas estes outros não entendem isso como sendo bom para eles, talvez porque eles gostariam que aquilo fosse feito de outra maneira. Quer um exemplo? Imaginem vocês que de repente eu quisesse utilizar um dinheiro que eu tenho guardado para comprar um determinado negócio, porque eu estou visando que esse negócio será um excelente negócio para o futuro. E se é para o futuro, ele vai muito além do meu futuro, ele vai a tocar aos meus filhos, que são os herdeiros, vamos pensar assim. Mas pode ser que um ou dois deles não queiram, digam não, o nosso pai deveria dar o dinheiro para nós, para que nós façamos o que nós bem entendemos. Mas não é uma decisão minha, não é uma decisão de quem é o dono do dinheiro, visando um bem comum, que mesmo que seja não imediatamente, ou seja, alguns talvez não entendam, mas certamente com o tempo irão entender, e provavelmente irão entender e dizer, ele não estava errado, ele fez o que ele acreditou ser a melhor forma de trabalhar, de fazer, de empregar aquilo que ele queria, que era dele, e assim vai. Por isso, não se preocupe se você toma uma decisão e essa decisão não agrade a todos, desde que você tenha muito claro em você, dentro da sua consciência, que, como eu já disse em outros vídeos, é aquela maquininha, aquela caixa fechadinha, onde você guarda coisas que você não conhece, guarda tudo aquilo que Deus te deu como parâmetro para você atuar, para você ser, para você agir, mas também tudo aquilo que você fez em outras existências e de alguma forma te cobra, muitas vezes, internamente, de você para você, dizendo, não faça isso, não faça. Não faça. E você não sabe por que não, mas porque a tua consciência sabe que você já fez e não deu certo e foi muito ruim. Por isso é tão bom a gente ouvir a nós mesmos, tá? Então que as escolhas suas, as suas escolhas, as escolhas que você vai ter nesse ano que se inicia em breve, as escolhas que você tomará, que elas sejam boas escolhas, que elas possam trazer sempre
benefícios a quem quer que seja que esteja envolvido. Mas pense, não escolha fazer aquilo, o que quer que seja, simplesmente porque alguém disse a você que assim deve ser. Você é a única pessoa que sabe o que é melhor para você. Você sabe. Você sabe. E se você sabe, não venha alguém dizer para você, não, faça desse jeito, porque talvez ela esteja pensando só no seu benefício, o benefício dela. Não. Tudo que não atinge todos, de alguma forma, de maneira produtiva, de maneira beneficiosa, nunca será uma boa escolha. Então não faça essa bobagem de dizer amém para tudo que te dizem e tenha muito cuidado em aceitar aquilo que é dito das escolhas dos outros, que não são suas. E escolha dizer não muitas vezes. Que Deus ilumine você, todos vocês. Graças a Deus.